Boa noite, meus amados irmãos, amigos, ouvintes do canal Mensagens de Bolso. Essa mensagem para hoje tem como título Força para superar obstáculos. O texto, Jeremias, capítulo 12, versículo 5, primeira parte. Se correr com homens o deixa cansado, como poderá competir com o cavalo? A relação entre o homem e o cavalo é tão antiga quanto o desenvolvimento dos povos, a criação dos impérios e as grandes guerras. O animal, assim como outros equídeos, estão presentes em diversos momentos da história. Juntos estão desde a chegada ao Oriente, passando pelas guerras medievais e exploração da América Latina. O cavalo sempre foi o companheiro perfeito, seja para guerras ou demais ações que exigiam força. Portanto, a utilização cada vez mais frequente desses animais fez com que eles se tornassem símbolo de força maior do que a do homem. Com o desenvolvimento industrial, surgiram os motores a vapor e o trabalho dos cavalos começou a ser substituído. Como naquela época não havia muitas medidas padronizadas, o criador escocês James Watt comparava sua máquina com o desempenho da força dos cavalos. Essa medida até hoje é muito comum do universo automotivo. Cavalos de força. Do inglês, horse power é uma unidade de medida de potência, geralmente utilizada para medir a força dos motores. Assim, o cavalo representa movimento, ação, robustez. O profeta Jeremias, ao constatar a frieza espiritual de Israel, exerceu seu ministério de maneira tão contundente que chegou a ponto de ser ameaçado de morte. E diante desse cenário, ergue a voz em queixa e lamento ao Deus de Israel. Sua obediência aos céus o estava tornando inestimado e cansado da terra. A resposta de Deus é simples, simplesmente surpreendente. Se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Muito antes dos motores terem sua força medida por cavalos, o nosso Deus já desafiava seus filhos e obreiros a terem robustez e coragem acima da média. Impressionante como o ser humano se adapta rapidamente a padrões medianos, se distanciando da plenitude que pode alcançar. Daqui a pouco estaremos tão adaptados que aquilo que poderia nos impulsionar vai acabar gerando em nós conformismo e estagnação. Assim, Deus encoraja o profeta e a todos nós a não nos acomodarmos com baixos padrões, mas que possamos acreditar que somos capazes de correr com cavalos, superando as barreiras e limites aparentes. Quando achamos que atingimos o extremado padrão de capacidade e que não conseguimos mais nos mover, a força que vem do alto nos conduz a novos limites e ganhamos novos patamares, corremos com a força de muitos cavalos e atingimos alvos nunca antes imaginados. Podemos lamentar e queixar, mas a voz do Senhor nos dá potência para nos movermos na direção de algo novo e melhor que está por vir. Novas crises virão, é verdade, mas também novas oportunidades. A fronteira do medo e do desânimo pode mobilizar a muitos, mas correr para os braços de Jesus é a garantia de que sempre teremos força para nos mover nele, por ele e para ele. Se o dileto amigo gostou desta mensagem, deixe o seu like, o seu joinha e depois compartilhe com os amigos. Deus o abençoe.